Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui é um espaço onde eu quero conversar com vocês, mulheres, homens, papais, mamães, crianças, com a família. Eu quero compartilhar um pouco da palavra de Deus, passar um pouco daquilo que eu tenho vivido, do que eu tenho presenciado, e eu espero ajudar vocês de alguma forma. E se você gosta do nosso material, se você gosta do que eu tenho falado com vocês, deixa o seu like, se inscreva no canal. Isso ajuda, porque eu sei que eu vou estar fazendo a diferença na vida de vocês, em algum momento. Se você não me conhece, eu me chamo Rita Toledo e hoje eu quero falar com vocês sobre processo. Não é processo judicial, pode ficar tranquilo. É o processo que a gente passa pela vida e que muitas vezes nós não conseguimos entender e muito menos aceitar e nem viver esse processo. É engraçado, eu estava lá pensando sobre a vida de Jesus, né? Jesus ele nasceu com um propósito. E quando ele nasceu, lá na manjedoura, tudo bonitinho, ele já passou o primeiro desafio dele. Qual foi? O rei Herodes queria matá-lo. E ali, quando os magos foram visitar ele, foram visitar os pais, né, José e Maria, presentearam Jesus com mirra, ouro e... esqueci o outro. Com óleo, né? Acho que foi isso. Não, esqueci, mas enfim. Presentearam ele lá. E quando presenteou, dizem os historiadores que aquele presente foi o suficiente para manter a família José, Maria e Jesus no deserto por 3 anos. E olha que louco, porque se você para pensar, Jesus ele nasceu com um propósito. Esse propósito já veio determinado por Deus, certo? E ali já começou o primeiro desafio dele. Ele ia ter que viver no deserto. Gente, deserto eu não conheço, mas pelo que eu vejo em filmes, séries, essas coisas, é deserto. Não tem aquela coisa assim do frescor, é calor, é escaldante, é muito frio. Então, assim, ele já foi preparado para viver ali naquele deserto de uma tal maneira que são os 3 primeiros anos de vida. Então, ali ele já estava sendo criado para ele suportar dias difíceis. Olha que maluco! Dias difíceis. Ele já nasceu sendo preparado para viver dias difíceis. Só que você acha que Jesus saberia isso? E José e Maria? Pensa, José ele era marceneiro, ele tinha uma vida. Ele tinha casa, ele tinha um ambiente dele, ele tinha familiares, ele tinha os amigos, ele tinha uma comunidade ali. E ele saiu disso para ir para um deserto. Ele saiu da onde ele tinha água fresca para ir para um deserto. Olha que louco! Você acha que Maria, que tinha ali tudo com facilidade para ela conseguir cozinhar, para ela conseguir administrar, sabe, fazer as coisas ali, ela de repente ela deixa tudo ali para ir para um deserto com um bebê recém-nascido. Jesus não podia fazer milagres.
Jesus era um bebê recém-nascido que dependia de pai e mãe. Já parou para pensar nisso? Olha que louco! E Jesus, quando ele vai para o deserto, quando pequeno, ele é preparado para ele passar por momentos difíceis. Ele é preparado para passar por dificuldades. Quando nós queremos algo e Deus nos faz essa promessa dizendo, eu vou te dar, a gente passa pelo deserto. A gente passa pelo processo. Só que muitas vezes nós, quando estamos passando por esse processo, pelo deserto, nós perdemos a nossa bênção. Nós perdemos aquilo que Deus já está preparado para nós. E aí você pode falar assim, nossa, mas Jesus era um bebê. Só que quem tinha autoridade em cima dele? Pai e mãe, José e Maria. E se José e Maria não quisessem aceitar o deserto? E se José e Maria não quisessem ir para o deserto? Você já parou para pensar? Olha que doido. Jesus poderia ter sido morto. E se José e Maria falassem assim, não, eu não vou largar o meu bem-estar para ir para o deserto. Não conheço nada. Eu sou marceneiro, não sei nem viver no deserto. Como que eu vou lá? Tá doido? Ó. Então, muitas vezes, Deus ele fala assim, sai desse lugar, sai daí, sai desse seu conforto. Eu quero te colocar no deserto. Não, eu não quero ir no deserto, não. Não quero. Tá bom aqui. O senhor pode me dar o que eu preciso aqui. E aí Deus fala, não, eu preciso te preparar. Eu preciso cuidar de você. Por quê? Quando José e Maria eles foram para o deserto com Jesus recém-nascido, ali eles vivenciaram os milagres de Deus. Ali eles puderam reconhecer a provisão de Deus. Eles puderam ter contato, intimidade com Deus. Porque Deus ali, na Bíblia não fala, mas eu fico imaginando, eu já falei que eu viajo nas ideias. Eu fico imaginando Deus ali, ó, preparando o maná para eles, preparando a moradia, preparando o cuidado. E naquele momento, José e Maria estavam vendo quem era Deus de verdade. Quem era o Deus vivo, o Deus verdadeiro, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, de Abraão. Eles estavam ali, vivendo aquilo, porque eles aceitaram ir para o deserto. E é engraçado que eu fico pensando agora, vamos lá, falando em Maria. Maria, mãe de um recém-nascido, vai para o deserto, vive os milagres de Deus, reconhece quem é Deus, reconhece o amor verdadeiro de Deus. Ela passou por um deserto. Mas sabe por quê? Porque Deus já estava preparando ela lá para frente, quando Jesus estava na cruz. Porque ali, quando Jesus estava na cruz, Maria viveu o segundo deserto. Olha que doido. Só que Maria lembrou, eu acredito né? Do primeiro deserto. E quando ela via Jesus, por mais que ela sofria, por mais que era dolorido, ela sabia que Deus era um Deus vivo. E que ali, Jesus
estava cumprindo o propósito de Deus. Quantas vezes nós deixamos de ter a bênção de Deus porque nós não queremos ir para o deserto? Quantas vezes nós abrimos mão do processo porque nós não queremos viver ele? Existe um processo para você chegar na sua bênção. E esse processo, esse caminho, essa trajetória, você tem que passar. Lembrei de uma música assim: vou passando pela prova, dando glória a Deus. E é isso. Você tem que passar pelo caminho, seja deserto, seja manancial, seja o que for, dando glória a Deus. Acreditando que o final é melhor do que o começo. Quando você começa a pensar nisso, quando você começa a viver essas coisas, quando você começa a ter isso embutido na sua cabeça, o deserto, que para muitos podem ser horrível, para você pode ser um momento de intimidade, de descoberta, um momento de alegria, um momento de receber a provisão de Deus, um momento de assim, sabe, extremo. Eu já passei por muitos desertos, muitos desertos. E já reclamei muito. Já perdi muitas bênçãos, porque eu não aproveitei o processo. Porque eu reclamava que estava no deserto, porque eu murmurava, porque eu falava assim: o quê? Por que isso está acontecendo comigo? Não era um porquê. Peraí, vamos tentar descobrir a raiz. Não. Era um porquê duvidando de Deus. Quando veio a pandemia, meu marido perdeu o emprego, como várias pessoas perderam dentro da pandemia. Ele perdeu o emprego. Eu que tinha consultorias com empresas, tive o meu salário reduzido e perdi também muitas empresas. Então, ou seja, nós estávamos na casca. E aí, falei, é um deserto. A gente vai passar por um deserto. Muitas pessoas passaram por esse deserto. Só que eu já tinha aprendido a lição. Graças a Deus. Eu falei, Deus proverá. Deus proverá. Por incrível que pareça, o período todinho da pandemia, os 2 anos que teve, né, aquele blackout, tudo, não faltou nada dentro de casa. E nós não tivemos que reduzir nada. Nós estávamos vivendo da mesma maneira, como se meu marido estivesse empregado e como se eu tivesse com todos os contratos. E ali eu vi a fidelidade de Deus. Mas o que aconteceu? Quando eu menos esperava, alguém me pagava. Coisa que eu nem estava devendo, nem lembrando mais. Ou então vinha alguma outra situação, vinha assim. Nós recebemos a provisão de Deus no período todo da pandemia. E aí eu entendi que é melhor confiar e glorificar do que murmurar e duvidar. Então você que está passando pelo deserto, peça perdão por que aconteceu até agora e fale: Senhor, eu quero glorificar ao Senhor, eu quero amar o processo, eu quero compreender que o fim é melhor do que o começo. Que você tenha um deserto cheio de fartura e da presença de Deus. Uma boa semana
e um ótimo dia. E se você gostou, compartilhe com quem está passando no deserto